eu queria saber de você quais seriam as dicas, né, que a gente poderia dar para o pessoal que quer se preparar, que quer fazer um trek, né, um treino, uma prova à noite, né? Quais seriam as dicas que a gente pode trazer para eles? O grande medo que eu percebo que o pessoal tem é encontrar bichos, né? Isso. Eles não vão encontrar bicho, tenha certeza disso. Isso não vai acontecer. Eu sempre gostei de caçar, eu sou do interior, eu sempre cacei a minha vida inteira. E nunca foi fácil achar bicho, viu? Nunca pisei em cobra, nunca recebi uma mordida de cobra, nunca vi bicho fácil. Porque eles são arisco, né? Eles fogem. Quando ele vê o movimento das pisadas, ele foge a 5 a 3 quilômetros, ele já escuta, né, a pisada, e ele acha que é um predador e ele corre. Ele jamais vai em direção a vocês. Isso aí vocês têm certeza. Só se a gente estiver numa Amazônia, né? Na floresta Amazônia é diferente. Se deparar com uma onça, já né? é outra Aí coisa. É outra história, né? O grande fato da navegação noturna é que tem um pouco da diferença da navegação diurna. Eu considero 3 pontos importantes, né? Na navegação diurna, a gente tem uma orientação mais fácil, né? A gente consegue se orientar de forma mais fácil, né? Outro ponto é a visualização que você tem de forma mais ampla, né, no diurno, e são os satélites que você usa para poder identificar e para poder se orientar, né? Esses 3 pontos, não levando em consideração a estratégia, que a estratégia ela é fundamental, seja diurno ou seja noturno, né? Mas esses 3 pontos são pontos prioritários, primários, né? Vamos dizer assim, de extrema necessidade de você ter em mente que você tem que estar orientado, né? Uma carta terreno, no mínimo, você tem que ter conhecido um pouquinho de carta terreno, para você se orientar com o seu dedinho aqui, saber onde o ponto que você saiu, e a visualização que você tem com mais facilidade que no diurno, né? E os satélites, né? Os satélites você consegue identificar através da sua visualização, que a visualização é muito mais ampla no dia, você consegue identificar o satélite a mais distância, né? E também a questão das atravancadas, né? Durante o dia você consegue atravancar porque você tem uma visão mais ampla, né, da região, e você consegue fazer atravancadas com mais facilidade. Já o noturno, né, você tem que se preparar com uma boa lanterna de cabeça. Né? Eu fui para os meus noturnos com uma boa lanterna de cabeça, 2 lanternas de cabeça, né, e uma lanterna tática. Porque aí você tem que ter, se você não tem a visualização, tem uma dificuldade maior, você vai ter que usar equipamentos para que você possa utilizar delas para que você consiga encontrar, saber, né, ter uma visualização maior daquele local. Então, você tem uma dificuldade mais de orientação através da visualização, mas você usa a lanterna para facilitar isso. Então, pontos principais: se orientar através da carta terreno, uma boa lanterna de cabeça, para você poder ter uma visualização maior daquele ambiente que você está, e através desses equipamentos, você conseguir identificar os pontos de referência, né? Ou seja, os satélites que são conhecidos no meio do trek, né? Então, a única dificuldade que eu vejo na navegação noturna são essas, né? Outro ponto, como você tem muita dificuldade de visualizar, a contagem de passo é importantíssima, né? Você tem que ter uma boa contagem de passo. Trek noturno, principalmente quando você está em uma região com muita dificuldade, com muita mata, a contagem de passo ela é fundamental. Então, orientação, um bom equipamento para você ter uma boa visualização do terreno e identificar os satélites mais fáceis que você vai poder identificar na região à noite, né? E as contagens de passos. Isso aí não tem como você evitar. Eu não aconselho a atravancar em orientação noturna. Você tem que ter um bom azimuth, né, para você realmente saber onde você está. Tem um ponto de referência. E ponto de referência à noite, cara, é difícil. É complicadíssimo, né? Então, você azimutar aqui com que ponto de referência? Onde é que eu estou? Não tem luz, não tem nada. Entendeu? Então, assim, eu aconselho a você fazer o simples, né?